Exatamente, Fernando Leão. Exatamente, excelente colocação. Boa noite, Rogério. As partes não querem guerra nuclear, mas a derrota também não. Mas é que é aquilo, né? É difícil fazer omelete sem quebrar ovos. É muito difícil fazer omelete sem quebrar ovos. Então, para não ser derrotado e não aceitam conversar sobre uma negociação que faça com que as partes, de alguma forma, um abraço para São Tomé das Letras, façam concessões. Então, a coisa fica muito difícil, né, gente? Fica muito difícil. Eu não esperava que a coisa evoluísse tão rapidamente para uma situação... Vai chegar, Leandro, vai chegar nessa live. Faltam 14, turma. Né? Faltam 14. Eu vou dizer uma coisa, eu não esperava que a coisa escalasse dessa forma, tá? Não esperava. Eu estou vendo notícias aqui que falam sobre a questão do exército sírio, né? E essas notícias são as mesmas notícias que nos dizem hoje. Vocês estão sentados, gente? Vocês estão sentados? Vou tirar um pouco para o pessoal, para a gente baixar um pouco dessa ansiedade. Mas vocês estão sentados? Eu vou contar uma coisa para vocês. Israel estava bombardeando o aeroporto de Alepo e o aeroporto de Damasco. Acho que eu falei isso ontem, né? E aí os aviões iranianos, em algum momento, encontravam dificuldade para chegar em Damasco. Né? Cogita-se que os Estados Unidos tentem, com grupos ligados aos seus interesses, SDF e tal, fechar a passagem de Abu Kamal e Caim para que o trânsito terrestre do Irã para a Síria não seja mais possível. Mas isso não aconteceu. Agora, os aviões... Vocês sabem onde os iranianos estão pousando? Vamos ver quem vai adivinhar primeiro. Sabe aonde estão pousando os aviões iranianos? Aonde estão pousando os aviões iranianos, Leandro? Que estão indo para a Síria? Vamos ver quem descobre. Vamos ver quem descobre primeiro. Paralelo 38, Yom Kippur não teve derrota, mas aí reportando aí os conflitos entre árabes e israelenses. Valeu, Davi. Aonde? Não, base russa na Síria, isso aí. Exatamente, Gisele. Eles estão pousando... Exatamente, Marcos, é isso aí, Eduardo. Eles estão pousando na base russa, de Khmeimim. Então é o seguinte, agora, o que vai acontecer? Na base russa na Síria. Agora, o que vai acontecer? Se a Israel quiser, de alguma forma, vedar a presença desses aviões iranianos, Israel tem duas alternativas. Uma delas é bombardear a base russa, de Khmeimim. A outra alternativa seria derrubar um desses aviões iranianos. Eu acho que nenhuma das situações lhes é, nesse momento, conveniente ou eles cogitam esse tipo de situação. Tá? Eu particularmente vejo dessa forma. Agora, um risco muito alto, né? Vamos combinar que é um risco muito alto. Muito alto. E, na realidade, agora, eu diria o seguinte, Israel bombardear o aeroporto de Damasco e Alepo, para quê? Porque estava bombardeando para esses aviões iranianos não descerem. Né? Agora vai bombardear para quê? Com que objetivo? Então, gente, a coisa está ficando muito complicada. Eu acho que eu não acho que a Rússia seja inimiga de Israel. Não vejo muito latente essa perspectiva de conflito. Agora, eu acho que se o Irã se envolver em algum conflito com Israel, de alguma forma, vão acabar envolvendo os russos nesse conflito. A gente sabe que tem muitos israelenses de origem russa, que existe até uma certa relação do governo Netanyahu com o governo Putin, inclusive de partidos mais à direita em Israel. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que Israel precisa pensar muito bem, né, nessa questão de envolver ou não envolver o seu exército, o seu país, sua força aérea, suas reservas num conflito com o Irã. Porque hoje, né, existe uma relação tão próxima entre os russos e os iranianos que os iranianos vão evocar reciprocidade. E a coisa vai ficar muito feia. E pode ficar muito feia na Síria, porque os Estados Unidos já estão mandando F-22 para lá, dizendo que a Força Aérea Russa coloca os aviões dos Estados Unidos em risco porque está sobrevoando Al-Tanf, que o centro de distensão não está funcionando. Né? Então, eu vejo que as coisas estão caminhando muito rápido, Edson Pinto.
Boa noite, obrigado pelo superchat, parabéns pelo trabalho de extrema qualidade. E quanto à ofensiva, alguma novidade? Sim, Edson, os ucranianos estão tentando novamente romper as linhas russas em direção a Zaporídia. Até aqui, eu não tenho nenhuma informação de que tenham conseguido um êxito substancial. Talvez alguns pequenos avanços pontuais, não é? Mas nada de substancial, tá? Nada de substancial. Mas continuam, sim, os ataques. Olha, uma outra coisa que eu penso muito na realidade, Luiz Carlos, é isso aí, base russa. Eu penso muito na realidade em não passar coisas para vocês que possam gerar uma expectativa, uma ansiedade, um sensacionalismo, entende? Mas o que dizem hoje os militares e diplomatas que acompanham mais de perto esse conflito, e muitos deles que não se propõem, inclusive, à exposição pública, né? Porque... Valeu, Denis, muito obrigado. O que a gente nota, na realidade, é o seguinte: as informações elas são muito difíceis, mas quando você consegue alguma informação de fonte primária, essa fonte primária tem muito receio em se expor, porque se ela se expõe, ela não consegue novamente essa informação, né? É isso que efetivamente acontece. Então, aqueles que têm as fontes primárias, e muitos, inclusive, generais, muita gente não tem essas fontes primárias, tá? Não tem. Eu conversava, o próprio general Agostinho Costa humildemente nos disse: olha, muito do que eu tenho para trazer para vocês é de fonte aberta. Agora, aqueles que têm uma informação privilegiada, que não são propagandistas de um lado e de outro, eles têm muito receio em aparecer, porque eles falam: olha, se eu aparecer uma vez com uma informação que seja corroborada, mas de verdade, né? Não essas coisas de querer vender o que não tem e tal, eles dizem assim: é melhor ficar aqui nos bastidores acompanhando e passando eventualmente alguma informação que a gente julgue possa estar correta, do que de repente ter uma exposição pública. E aí é o seguinte: essa exposição pública para as fontes primárias é tóxica, porque ninguém mais vai dar informação privilegiada para eles, né? Porque o risco é muito grande dessas informações, inclusive atrapalharem relacionamentos diplomáticos entre países. Eu mesmo fui convidado em algumas oportunidades para fazer palestras com temas que eu julgo que são muito sensíveis, né? E eu tenho declinado dessas palestras. Por quê? Porque eu não quero falar sobre coisas que possam atrapalhar a resolução de pequenas questões. Isso eu não quero. Entende? Quando são temas muito sensíveis, vou citar até um exemplo aqui, sem citar quem fez o convite, que foi muito gentil na realidade, né? Me pediram para falar um pouquinho a respeito da questão da geopolítica no sul do Cáucaso, né, num evento que iria ocorrer, e eu digo: olha, eu não quero fazer isso, porque eu, efetivamente, principalmente em relação a todas as restrições que passam nesse momento os armênios na República de Artsakh, na Nagorno-Karabakh, na República da Armênia, qualquer coisa que você diga nesse sentido, e eventualmente possa ser mal interpretada, pode dificultar as situações que já são muito delicadas. Então, eu acho que o trabalho de responsabilidade é muito grande no sentido de preservar a fonte. Eu, quando trago uma informação que sei que é, muito provavelmente, de fonte fidedigna, eu jamais exponho minhas fontes. Jamais. Então, eu não faço espetáculo. Agora, essas fontes, elas dizem que o risco de guerra total é muito grande e que o risco de guerra total, a partir desta reunião da OTAN em 11 de julho, é enorme. É enorme, porque mesmo que a OTAN não chegue a um consenso, eu também não acredito que eles vão, no dia 11 de julho, dizer que, olha, a Ucrânia, você está admitida na OTAN. Não acredito nisso. Mas eu acredito no seguinte, que possivelmente a Polônia e a Lituânia, faltam 9 anos, estou de olho aqui, faltam 9, 164.991. A Polônia e a Lituânia devem encaminhar tropas. É a aposta que a maior parte dos analistas sérios faz nesse momento. E muita gente diz: mas a Rússia não vai fazer nada, porque acha que a Polônia quer, na realidade, recuperar aquela região do extremo ocidente da Ucrânia e, de alguma forma, anexá-la ou, de alguma forma, se aproveitar para administrar em seu proveito. O mesmo valeria para algumas cidades, para algumas regiões, micro-regiões em relação à Lituânia, mas eu não sei até que ponto, porque, olha, eu vou chegar aos finalmente, tá? A ideia é abrir o aeroporto de Lviv. Mas abrir o aeroporto de Lviv, eles vão dizer: nós vamos abrir o aeroporto de Lviv para fins humanitários.
um corredor humanitário. Só que toda, e qualquer fonte responsável diz o seguinte: Rogério, eles querem abrir esse aeroporto para facilitar o trânsito de armas, né? Eles querem abrir o aeroporto de Lviv com esse escopo pseudo-humanitário, mas para fragilizar, de alguma forma, a possibilidade de controle em relação ao armamento que entra, principalmente pela Romênia e pela Polônia. Então, olha, assim, é de um nível de preocupação a situação, como ela acontece nesse momento, muito grande, muito grande. Por isso que o embaixador dos Estados Unidos na Rússia vai se reunir com o seu homólogo russo. Tá? Por isso vai acontecer, e não é porque Putin fez reivindicações nucleares em relação à questão da Belarus, não é por causa da barragem de Nova Kakhovka, não é pela visita dos líderes africanos na Ucrânia, não é pela tentativa reiterada no campo de batalha das ofensivas ucranianas, é pelo risco de uma guerra total cujos resultados são absolutamente incertos.